Irmãos, sem muitas delongas, eu gostaria de compartilhar com vocês o tema dessa ministração. O tema dessa ministração, a porta formosa, o lugar certo, mas com a intenção errada. A gente iremos falar um pouco sobre o coxo que era posto na porta formosa. Se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, em versículo 1. Eu gostaria de ler até o versículo 10, para a gente poder começar a entender o contexto. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, por volta das 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos naquele homem, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. Essa passagem bíblica nos traz tremendas revelação profunda. O desejo de Deus não era apenas que aquele homem que estava na porta do templo chamada Formosa fosse um sobrevivente, fosse alguém que estivesse somente vivo, mas a intenção do Senhor era levantar aquele homem para viver o propósito que ele tinha na vida dele. Quando começamos a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, notamos alguns temas complexos, mas notamos também alguns temas de fácil entendimento. Tantos complexos quanto de fácil entendimento, carrega profundas revelações. Há texto que parece apenas um texto simples como este, mas carrega revelações profundas. O homem da porta formosa, ele era conhecido. Ele era conhecido como o coxo da porta formosa. Todos os dias ele era colocado naquele lugar. Ele via as pessoas entrando no templo para cultuar, mas ele não podia entrar dentro do templo. Pela lei mosaica, ele não podia entrar dentro do templo, porque ele era coxo. A Bíblia está dizendo que este homem, ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Desde do ventre ele era coxo. E quando este menino, ele nasce, a sua mãe, não sei qual era a dificuldade dela, não sei qual era a dificuldade desta família, mas este menino, ele era colocado, ele era levado para aquele lugar. E isso, o tempo passou. Ele já não é mais um menino, ele já é um homem. Em Atos capítulo 4, versículo 22, vai dizer que quando Pedro estava no Sinédrio,
sendo interrogado pelo milagre que aconteceu na vida deste homem. Ele vai dizer: o milagre ocorreu na vida daquele homem que tinha mais de 40 anos. Eu não sei quantos anos ele ficou na Porta Formosa, mas ele ficou muito tempo. Eu fico imaginando o que aquele homem pensava quando aquelas pessoas entravam dentro do templo. Eu fico imaginando a curiosidade que ele tinha, a ansiedade que ele tinha de entrar dentro do templo. Ele estava no lugar certo, mas com a intenção errada. A intenção que ele tinha era de pedir esmola, mas a intenção que Deus tinha era de levantar ele para que ele pudesse viver um propósito do reino. Eu fico vendo esta passagem e ela me dá o direito de imaginar. Ele olhava, via as pessoas entrar no culto. Eu não sei se ele, em alguns dias, ele ficou até o final do culto e via as pessoas saindo do culto melhores do que tinha entrado. Algumas entravam tristes. E eu fico imaginando que essas mesmas pessoas saíam de lá de dentro alegre. E ele ficava ali a imaginar: se eu tivesse a oportunidade de entrar neste lugar. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar você também para imaginar um pouco juntamente comigo o cenário da Porta Formosa. A Porta Formosa representava beleza, porque era uma porta bonita, mas ela representava o acesso. Ela representava para aquele homem o limite que ele podia chegar. Mas para muito, aquela porta representava o acesso de desfrutar da presença do Senhor. Para aquele homem, representava limite, representava frustração. Ele era levado e não ia por conta própria para aquele lugar. Em Atos capítulo 3, versículo 2, vai mostrar que ele era levado todos os dias para aquele lugar. Então, todos os dias, aquele homem estava posto naquele lugar pedindo esmola. Então, como diz o tema, ele estava no lugar certo, mas com a intenção errada. Pedia esmola e não transformação. Quantos, eu fiquei imaginando, tá, meu irmão? Quantos hoje estão dentro da igreja, mas ainda com a postura antiga? Quantos têm a oportunidade de entrar, não está lá fora, lutou para entrar para a presença, entrou para entrar na oportunidade, orou tanto para estar ali dentro, orou tanto para estar naquele lugar, mas a postura permanece a postura antiga. Eu me lembro de orações que eu fiz lá atrás. Eu me lembro de orações de joelho que eu fiz há muitos anos atrás para ter o que eu tenho hoje. Mas se eu não vigiar, eu questiono muitas coisas que eu estou vivendo hoje. E todas as vezes que eu me pego questionando, eu me arrependo. Porque eu pedi para Deus lá atrás coisas que eu desfruto hoje. Precisamos nos arrepender de reprovar certas coisas que estamos vivendo hoje, das coisas que pedimos lá atrás. Em segundo momento aqui para pensarmos, este homem que se encontrava na Porta Formosa, ele estava paralisado, mas não somente os seus pés. Ele nasceu coxo.
mas não mendigo. O problema físico se tornou um problema mental, emocional na vida daquele homem. A paralisia dos pés gerou uma paralisia na mente. A paralisia dos pés, por ele ser coxo, gerou uma paralisia na mente. Gerou traumas emocional. Gerou conflitos internos. Eu fico imaginando quantas lutas existenciais este homem viveu. Eu fico a pensar quantas vezes esse homem chorou pela condição que ele vivia, pela condição que ele estava vivendo. Deus não quer apenas resolver o problema visível. Deus não quer somente resolver o problema que todo mundo vê. Deus não quer resolver o problema, aquele problema que é mais visível aos nossos olhos. Deus quer resolver o problema que causou em você. Deus não só quer resolver o problema visível, mas Ele quer resolver o problema que foi causado através desse problema. Deus quer tratar na raiz, Deus quer entrar na profundidade. Deus quer entrar no profundo, no oculto, no escondido e resolver. Porque com Deus não tem ajudinha. Com Deus não tem a metade. Com Deus não tem um incompleto. Com Deus não é parcial. Com Deus é completo, é tudo. Deus não quer apenas mudar a sua realidade, Ele quer mudar a sua mentalidade. E Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Uma mente adoecida adoece todo o corpo. Aonde manda o comando para o pé? Eu estou andando de um canto a outro aqui que eu estou notando, tá, meu irmão? Mas a minha mente é que está mandando o comando. Vai para um lado, fala com essas pessoas aqui. Vai para o outro, fala com essas pessoas aqui. A minha mente está conduzindo a isso. E quando nós nos deparamos com essa passagem bíblica, nos deparamos com um homem que tinha um problema nos pés que causou um problema mental. Primeiro, o Senhor está tratando nós aqui. Não vos conforme com o que você está vivendo, mas transforme pela renovação da tua mente, para experimentar a vontade de Deus. Em terceiro ponto que eu quero falar nesta noite aqui, quando Pedro e João chegam diante desse coxo, este homem vê eles entrando, e ele pede esmola para Pedro e João. Qual foi a atitude de Pedro e João para o coxo? Olha para nós. Quando Pedro e João convidam aquele homem a olhar para ele, Pedro e João estão chamando aquele homem para mudar de foco. Pedro e João falam para ele: olha para mim. Mudança de foco. Pedro e João não disseram: levanta-te e anda de imediato. Pedro e João não aplicam o milagre através do nome de Jesus imediatamente na vida do coxo. Ele fala: olha para nós. Eu fico a imaginar, quando ele convida aquele homem a olhar para ele, eu fico imaginando que aquele homem, na maior parte do tempo, estava olhando para o chão. Na maior parte do tempo, aquele homem estava olhando para a terra. Ele pedia esmola e olhava para baixo. Com um símbolo de vergonha, com um símbolo de limitação, de sobrevivência.
Mas quando Pedro e João chegam diante daquele homem e falam: olha para nós, muda o foco, porque enquanto você estiver olhando para a terra, quem vai ditar as regras vai ser a terra. Mas quando você muda o teu olhar para cima, aí você vai lembrar daquela passagem: eu olho para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem de quem? Aleluia! Então quando ele fala para ele: muda o foco da terra e olha para mim, olha para Jesus, porque é Ele que vai mostrar o teu futuro, é Ele que vai decidir o teu futuro, é Ele que vai definir a sua história daqui para frente. Pedro e João não disseram: levanta-te e anda. Primeiro disseram: olha para nós. No capítulo 3, versículo 4. Antes de Deus mudar a realidade, Ele muda a direção do olhar. Ele muda de dentro para fora. Ele ali muda o olhar. O olhar tem que ser para o Senhor. Ele muda a direção do olhar. Aquele homem só olhava para o chão, que representava um símbolo de vergonha, um símbolo de limitação de sobrevivência. Meu irmão, eu tenho uma revelação de Deus para trazer ao teu coração nesta noite. O Senhor não quer que somente sobrevivemos, mas Ele quer que nós se levantamos para viver algo eterno, algo divino. O Senhor tem um propósito que vai além da nossa vida. Ele tem um propósito que vai nos levar além, vai nos deixar legado. Aleluias. Enquanto nós olhamos para baixo, é a terra que define até onde nós chegaremos, mas quando olhamos para cima, o céu define o nosso destino. Aleluias. Em quarto momento, Deus quer curar a sua mente. Por que uma paralisia nos pés gerou um problema psicológico, um problema emocional, um trauma profundo? Este homem tinha mais de 40 anos. Este homem tinha vivido pouco. Mas dentro deste homem existia sonho, perspectiva, expectativa. Mas os sonhos deste homem, muitas das vezes foi frustrado. Eu fico a imaginar que estava dando muito certo também, aquele local que ele estava, dando muito certo para a sobrevivência, para a rotina dele. Estava dando muito certo para ele sobreviver no dia após dia. Mas quem disse para você que o Senhor quer que você viva somente sobrevivência de um dia após dia, aquela migalha que está ali? Não, o Senhor nos chamou para viver abundância. O Senhor me chamou e te chamou para viver as promessas que Ele tem. Ah, meu irmão, enquanto nós estivermos respirando algo de Deus para acontecer, enquanto nós estivermos marchando sobre essa terra, há algo do Senhor para acontecer. Não vos engane que você é um acaso. O Senhor te chamou com promessa, e a promessa dele vai se concretizar. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e o tempo dele está chegando sobre a tua vida. O Senhor está te treinando a viver o sobrenatural dele aqui na terra. O Senhor quer que você viva em um nível que você nunca viveu antes. Eu declaro sobre a tua vida, nesta noite, que o Senhor estará te ativando em um nível de fé que você nunca viveu antes. Aquele coxo, exatamente aquele coxo, talvez estava zerado o tanque de fé dele. O combustível de fé dele estava zerado. Mas apareceu Pedro e João, 2 homens de Deus, coberto de unção, coberto de autoridade, apoderado pelo Espírito Santo. E chega diante daquele homem
e fala para ele: olha para nós. E ele olha, ele fala: não tenho ouro e não tenho prata, não tenho esmola para você, não tenho migalha para você, mas o que eu tenho fé, e eu vou compartilhar um pouco da minha fé contigo. Eu tenho um pouco de combustível, eu vou compartilhar um pouco do combustível contigo. Ei, levanta-te e anda. Eu fico imaginar que aquele homem que tinha uma curiosidade de entrar no templo, eu fico notando esta palavra e fico maravilhado com ela. Aquele homem não perde a oportunidade. Quando ele se levanta, ele pula, ele entra no templo salteando, louvando a Deus, agradecendo pelo milagre. Sabe o que vai acontecer na sua vida, na tua história? O que você tanto almeja já está para acontecer. Eu quero falar contigo nesta noite. O Senhor está te dando uma oportunidade de louvar a Ele pelo que Ele já fez na tua vida e na tua história. Você já está no lugar certo. Só faça a coisa certa, porque você já está no lugar certo. A presença de Deus, a presença do Senhor. Aleluia! Santo, Espírito Santo de Deus, te adoramos, Pai. O Senhor é tudo o que precisamos. Estamos no lugar certo, na hora certa. O Senhor está neste lugar. Opera o teu querer, opera o teu milagre neste lugar. Pessoas doentes na alma, cura. Pessoas doentes no corpo físico, cura. Faz a tua vontade neste lugar. Senhor, se porventura a fé já esvaziou, Senhor, a pessoa do lado que tem fé, vai compartilhar um pouco dessa fé com a pessoa que está no lado, porque nós buscamos o Senhor até transbordar. E o Senhor, nesta noite, o Senhor faz a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, uma mente enferma paralisa todo o corpo. A mente é o centro de comando do corpo. Quem manda o comando para os pés é a mente. E quando ele chega lá, ele não poderia inicialmente já curar os pés. Ele primeiro curou a mente daquele homem, para que ele pudesse ser curado por completo. O Senhor, Ele fala conosco. O Senhor manda comando para o nosso coração. E o Senhor, Ele é profundo. Ele sabe aonde inicia a cura. Meu irmão, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E meu irmão, escuta algo, entenda algo. O Senhor, Ele é especialista em curar a alma do homem. Sim, é Ele que cura a alma. Ninguém mais, somente Ele tem um poder. Somente Ele tem um poder de livrar a alma do inferno. Sim, é Ele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem manda o comando para os pés é a mente. Por isso que ele começou a tratar a mente daquele homem, até chegar ao ponto de levantar ele e falar assim: eu compartilho contigo o que eu tenho, levanta e anda. E ele começou a andar, saltear naquele lugar e adorar o Senhor. O Senhor te liberta para adorar a Ele. O Senhor te cura para glorificar o nome dEle. O Senhor te sara para louvar o nome dEle, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele trabalha a mente para gerar fé. Quando ele trabalha na mente para gerar fé, há posicionamento. Você não vai para outros caminhos. Você vai se posicionar somente em um caminho, que é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser pelo próprio Cristo. Ele é o Cristo que direciona e endireita todas as veredas. Aleluia. Você precisa aprender nesta noite, meu irmão. Se você não aprendeu ainda, é preciso aprender que o Evangelho desconstrói crenças antigas para vivermos o novo. Eu não sei o que aquele homem tinha vivido no passado, mas a partir do momento que foi gerada a transformação, a libertação daquele homem, foi desconstruído coisas do passado. Maldição do passado. Maldição foi desconstruído, foi destruído, para aquele homem viver algo novo de Deus. Quantos aqui querem viver algo novo de Deus? Aleluia. Então se prepara para viver. Se prepara para viver o algo novo que o Senhor tem para a sua vida. E em quinto ponto, chega de migalha. A esmola que ele recebia fazia sorrir. Eu fico a imaginar que quando ele recebia um valor acima da expectativa dele, ele dava risada. Uau! Já consegui um pouco da meta, ou já consegui a meta completa.
mas não fazia ele andar. A esmola fazia ele sorrir por algum momento, mas não fazia aquele homem se levantar e andar e viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu fico a imaginar que quando ele olhava para o chão, os pensamentos dele se esvaíam. Os pensamentos dele era conduzido para outros lugares. A terra definia a vida daquele homem. Mas quando chega a presença de Jesus, os céus começam a definir o destino daquele homem. Eu não sei quanto tempo ele ficou naquela posição de coxo, mas eu sei de algo. A posição que ele ficou em Jesus valeu por mais do que ele viveu lá atrás. Se ele viveu 40 anos, quando ele começou a andar naqueles primeiros passos, ele começou a desfrutar de algo tremendo. Ele começou a viver algo tremendo. Aquele homem nunca tinha andado. A Bíblia fala que ele era coxo dentro do ventre. Imagina comigo, meu irmão e minha irmã, aquele homem dando os primeiros passos sem saber andar, caindo. Mas ele feliz da vida, porque estava dando os primeiros passos com Jesus. Ele feliz da vida, porque ficou 40 anos sentado, deitado, mas estava dando os primeiros passos com Jesus. Uau, que testemunho é esse? Que testemunho é esse que vai brotar da tua vida? Que testemunho é esse? Quando os céus começaram a definir aquilo que o Senhor já escreveu para que você vivesse. Aleluia. Então a esmola que ele recebia fazia dar risada, sorrir, feliz da vida, mas não fazia ele viver os propósitos de Deus. Sim, tem coisas que vai nos fazer sorrir, mas não vai nos fazer andar nos propósitos de Deus. Deus não quer que vivamos momentos, Deus quer que vivamos a eternidade. Meu irmão, tem pessoa vivendo um pedacinho do inferno aqui na terra. Nós queremos viver um pedaço do céu aqui na terra, porque é a eternidade. Um pedacinho do inferno é aquele que dá aquela risada momentânea. O inferno aqui na terra é aquilo que nos traz prazeres momentâneos. Mas o prazer do Senhor não é momentâneo, é algo eterno. O Senhor quer que vivamos diariamente os propósitos dele aqui na terra. Sim, eu estou declarando isso. Precisamos viver a partir de hoje os propósitos que ele tem estabelecido para mim e para a tua vida. Aleluia, Espírito Santo. A esmola sustentava a rotina daquele homem. Senão, nos primeiros anos já tinha morrido. Nos primeiros anos ele já tinha falecido, saído daquele lugar. Mas a esmola sustentava a rotina daquele homem. Mas não mudava o destino. A esmola sustentava por um período, mas não mudava o destino daquele homem. Pedro e João não levaram esmolas, mas uma proposta do reino. Pedro e João chegam com uma proposta diante daquele homem. E a proposta do evangelho não é te dar uma ajudinha. Não existe ajudinha não, meu irmão. Não existe ajudinha dos céus não, meu irmão e minha irmã. Mas existe um levantar de uma vez por toda. Existe uma mudança de uma vez por toda. Não existe uma ajudinha momentânea. Existe algo transformador nesta presença. Essa presença transforma para viver algo eterno. Você se lembra da mulher do poço? Ela ia todos os dias naquele poço, até se encontrar com Jesus. E quando Jesus chega até ela e fala: se você soubesse quem sou. Essa palavra do sou, o grande eu sou me enviou. Eu sou, é muito forte. Porque quando você recebe essa presença, e ele fala: eu sou que te envio, eu sou que te transforma, eu sou que liberto o abatido, eu sou que liberto o oprimido, eu sou que liberta o paralítico, eu sou que tira a cegueira espiritual, eu sou que sou. Ele pode.
E quando Jesus se depara com aquela mulher chamada mulher samaritana, a Bíblia vai falar que ele tem um único encontro com ela, que transforma aquela mulher para uma grande evangelista. O encontro com Jesus é um encontro transformador. Tem pessoas que vivem há anos igual este homem viveu. A Bíblia vai falar também do paralítico de Betesda. Este homem viveu 38 anos posto em um lugar que o anjo descia de ano em ano para agitar aquelas águas. Mas quando Jesus foi naquele lugar e fez algumas perguntas para ele: há quanto tempo você está aqui? Nem queira saber, mas quanto tempo você está aqui? Há 38 anos. Mas toda vez que o anjo desce para agitar a água, ninguém me lança lá dentro. Ninguém me ajuda, ninguém me dá ajudinha. Jesus se revela para ele e fala: eu não vim te dar ajudinha, eu vim te transformar de dentro para fora. Eu vim fazer completo. Levanta-te, anda, porque eu ordeno. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Mas lembra de algo: não peques mais. Não vai pelo aquele caminho torto lá, aquele atalho que você estava indo. Meu irmão, o Deus que seguimos, o Deus que buscamos, o Deus que adoramos, que cultuamos, é um Deus poderoso. Não há outro Deus maior do que este. Não há. Ele é o único. Aleluia. Então Pedro e João não levam esmola, mas levam uma proposta. Que proposta é essa? A proposta do Evangelho não é dar uma ajudinha, mas levantar de uma vez por toda. Essa parte do esboço foi uma pura de uma revelação. Eu vou ler para vocês, tá? Pare de se relacionar com quem só te traz migalha. Pare de se relacionar com quem só tem migalha para te oferecer. Deus vai te conectar às pessoas que vão te levantar e impulsionar para viver o propósito. Precisamos fazer uma autoanálise. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de almoçar com um grupo. Meu irmão estava comigo também, Francisco. E nesta mesa começamos a levantar um assunto. Era um assunto de negócio, mas começou a partir para um outro assunto. E nesse assunto, um dos integrantes ali da mesa compartilhou que nós somos a média das 5 pessoas que andam conosco. E eu não tiro muita razão dele não, meu irmão. Porque começamos a levantar um assunto, aí um falou assim: se você andar com 5 pessoas que usam droga, pode ser que você comece a usar droga também. Se você anda com 5 pessoas de tal estilo, talvez você comece a andar desse estilo. Eu começo a trazer essa reflexão aqui. Vamos fazer uma reflexão de quem nós estamos andando. Com quem estamos andando. Quem é a influência que está no nosso cotidiano? Será que nós estamos levando essa pessoa para dentro do templo, ou essa pessoa está nos levando para fora do templo? Será que essa pessoa está nos trazendo uma proposta de viver o reino que o Senhor quer que vivamos, ou está nos trazendo uma proposta de nos desviar do propósito de Deus? Então, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te conectar a pessoas que vai te impulsionar a viver algo eterno, algo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. E em 6º lugar, levanta-te e anda. Não tenho prata nem ouro. Está em Atos capítulo 3, versículo 6. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estende as mãos para aquele homem. Pedro estende as mãos para aquele homem e levanta ele. E levanta aquele homem. O milagre começa no toque da fé. Aquele momento que Pedro toca nele, Pedro estava compartilhando o combustível que já tinha sido zerado na vida dele. Compartilha com ele e puxa ele a ficar de pé. Aleluia. Ele entra no templo, saudando e louvando a Deus. Ele que antes só via a porta, agora ele entra para dentro do templo. Agora ele entra para dentro da presença. O homem que talvez almejava, meu irmão,
O homem que talvez tinha tanta curiosidade de entrar, ele já tem a oportunidade, ele já entra pulando para aquele lugar. Quando a Bíblia fala que ele estava salteando, pulando, eu fico imaginando a alegria daquele homem. Aleluia. O milagre não está na esmola, está no encontro com o nome de Jesus. O milagre não está no receber, mas o milagre está no próprio Jesus. Há pessoas que estão há anos na porta de algo que Deus já entregou o acesso. Está ali na porta, mas o Senhor já entregou a chave. Está ali na porta, mas o Senhor já entregou, já fez um milagre. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai romper com um ciclo de dependência e ativar, em nome de Jesus, a autonomia espiritual. O Senhor vai romper nesta noite, se você tiver fé. E se você não tiver fé, eu tenho certeza que tem alguém do teu lado que tem fé, tem combustível, vai compartilhar contigo um pouquinho dessa fé e vai ser rompido a dependência e a autonomia virá para a tua vida. A autonomia de viver aquilo que o Senhor tem para que você possa viver algo novo, ter experiência, testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu fico imaginando que quando ele entra pulando naquele lugar, as pessoas que, sei lá, há anos via aquele homem lá fora, conhecia como um homem coxo, posto na porta formosa, mas quando ele entra pulando, glorificando a Deus, além de ele testemunhar, ele ativou nas outras pessoas fé, ele ativou nas outras pessoas renovo. Eu fico imaginando a tamanha unção naquele lugar do Espírito Santo. Eu fico imaginando as pessoas falando, glorificando em alta voz o Senhor, falando: o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Aleluia. Aleluias. Existem pessoas que estão há muito tempo esperando. Mas glória a Deus pelos Pedro e pelos Joãos que aparecem. Eu tenho certeza que já apareceu Pedro e João na sua vida, porque na minha já apareceu. O Senhor me transformou, o Senhor me libertou. O Senhor fez algo extraordinário na minha vida, eu tenho certeza que Ele fez na tua também. E o Senhor fez isso para que você não ficasse prostrado, mas sim que você fosse também um Pedro e João na vida de outros. Chegou a hora de muitos dizer: chega de viver migalhas, chega de viver mermice. Deus vai te surpreender. O que você estava esperando era uma coisa, mas Ele vai te entregar algo infinitamente maior do que você pediu ou imaginou. Você vai viver algo extraordinário. Aquele que é poderoso, está em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso, quem? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E para concluir, Ministério de Louvor, se puder subir. A esmola mantém a vivência diária, mas não transforma. A palavra levanta, liberta e reposiciona. Hoje Deus não quer te dar mais um dia de sobrevivência. Ele quer te levantar para viver o propósito real que Ele tem para a sua vida. Por favor, você pode se colocar de pé. E que esse levantar seja algo profético nesta noite. Que o Senhor possa fazer aquilo que Ele almeja fazer na tua vida, na tua história. Que o Senhor possa te reposicionar, a você também viver algo extraordinário. É bom agradecer o Senhor por tudo que Ele já fez, é bom sim, orar e agradecer a Ele por tudo que já foi feito até aqui e até agora.
pela família que Ele te deu, pela estrutura que Ele te direcionou a construir. Eu tenho certeza que quando Ele começou a falar o teu coração para construir a estrutura que você tem hoje, Ele não te fez construir sobre a areia. Ele não te fez construir esta casa sobre a areia, mas Ele te fez a construir esta casa sobre a rocha, sobre Ele mesmo. Ele é a pedra, e Ele te fez construir a tua casa sobre Ele, porque quando vem os ventos, as tempestades, quando você está construído sobre a areia, facilmente vai para o chão, mas quando você está sobre a rocha, você pode até ter algum abalo, mas não vai para o chão. O Senhor está te trazendo à memória nesta noite, os tempos que você tinha com Ele no secreto, o tempo que você tinha com Ele durante a noite. O Senhor está com saudade desse tempo. É tempo de buscar a Ele como verdadeiros adoradores. Adore a Ele, agradeça a Ele. Tem esse tempo de busca, de adoração. Atrai a presença dEle um pouco mais aí. Precisamos voltar para o lugar que nunca deveríamos ter saído. O Senhor traz revelação ao teu coração daquilo que você precisa largar, das coisas que você precisa se afastar, das más influências que tem tido por esse tempo na tua vida. Está te levando ao deserto, está te levando para trás. O Senhor tem um propósito na tua vida, para você caminhar de hoje para frente. É Ele que vai definir a sua história, é Ele que vai definir a tua vida. Deixa Ele ministrar no teu coração aí. Se você tem desejo de compartilhar algo com teu irmão, compartilhe neste momento. Fala daquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Compartilha um pouquinho de fé com teu irmão aí. Se vocês puderem, dá a mão uma a outra aí, em cada fileira, por favor. Aproveita essa atmosfera que está neste lugar. Dá a mão ao teu irmão. O Senhor vai fazer algo extraordinário neste lugar, e eu tenho fé para isso. Compartilha um pouco de fé com o teu irmão. Ora por ele neste momento. Senhor, te adoramos, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que brada, é o Senhor que constrói, é o Senhor que desconstrói, é o Senhor que faz todas as coisas. Opera a tua vontade neste lugar, Senhor.